Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho aí da Rádio Bandeirante, os comentaristas aí analisando o contrato de Memphis Depay e também analisando aí a gestão do Corinthians. Muita dívida, muitos problemas, problema dentro e fora de campo, mas vamos iniciar falando um pouquinho de Igor Coronado no Corinthians. E Coronado, o contrato dele vai até dezembro. Porém, o jogador quer rescindir seu contrato com o Timão de forma amigável. Infelizmente, Igor Coronado não conseguiu performar com a camisa do Corinthians, chegando início de 2024 e já estamos no meio de 2025 e até hoje ele não conseguiu render, não conseguiu aí ser titular. Mesmo com o Garro machucado, Coronado não conseguiu ser titular e quando entra, né, o aproveitamento é muito ruim, o aproveitamento é muito baixo. Além disso, o Coronado tem um dos maiores salários do elenco, ultrapassando aí 2 milhões de reais por mês. Aliás, na verdade, é o segundo maior salário do elenco. Só perde para o holandês Memphis Depay. Para piorar toda essa situação, o Corinthians deve para o jogador cerca aproximadamente de 10 milhões de reais. 8 milhões para Igor Coronado, mais 2 para o seu empresário. Entre direito de imagem, luva e premiação. Rafael Brandini e Igor Coronado procurou o Corinthians para rescindir, né, o contrato de forma amigável. Lembrando que o jogador não fez seu 7º jogo pelo Corinthians e pode jogar o Campeonato Brasileiro por outro time. Então, ainda o Igor Coronado pode sair do Corinthians e jogar num time brasileiro, né? Porque se ele tivesse feito o seu 7º jogo, ele não poderia. E Coronado está insatisfeito no Corinthians já faz algum tempo. Pagamento atrasado, porque está no banco de reserva, tem time lá de fora interessado em Coronado, acredito eu, muito difícil a sua continuidade. Hoje o Corinthians vai fazer uma reunião com o Igor Coronado, né, com o Memphis Depay, para tratar sobre essas questões aí de pagamento atrasado, né? Então acho que é muito bom para o Corinthians e para Igor Coronado rescindir esse contrato de forma amigável. O que o jogador tem que receber, o Corinthians tem que pagar, né? E aí cada um vai seguir sua vida. O Corinthians vai buscar outro jogador para ser reserva do Garro, ou talvez até titular, mas acho difícil, o Garro tem muita qualidade. E o Igor Coronado vai seguir a sua vida. Nessa reunião de hoje, o Corinthians vai conversar também com o Memphis Depay, né? O Corinthians acabou nessa última sexta-feira, ontem no caso, né? Quitando aí, né, 1 milhão e 700 mil reais com o Memphis Depay. Agora só falta o jogador emitir uma nota, né, de pagamento. Então, hoje essa reunião com o Memphis e com o Coronado para discutir esses valores, né? E aí oficializar o Corinthians, principalmente para o Memphis Depay, quer oficializar uma proposta para parcelar o resto da dívida que o Corinthians tem, que é em torno aí de 4 milhões e 600, 4 milhões e 700, de quê? Do Campeonato Paulista. O Corinthians até hoje não quitou a dívida com o Memphis Depay. Memphis Depay, que acabou acionando o Corinthians aí uma ação extrajudicial, né, através de seus advogados para receber os atrasados, em torno aí de 6 milhões de reais, mas Fabinho Soldado acabou aí chegando junto, cobrando o Memphis Depay, e ele disse que ele não sabia disso não, foi os advogados que fizeram isso. Então isso para mim é uma marmelada, é um H danado, porque o advogado só faz o que o cliente pede no caso. Olha, entra com ação, faz isso, entendeu? Eu preciso que você cobre o Corinthians assim de forma. Então, e nessa cobrança extrajudicial, o Memphis Depay alegou, né,
de que dizendo se o Corinthians não pagasse, ele poderia não reapresentar, que no caso a representação será daqui a pouquinho no Corinthians, né? Às 11 horas da manhã, e também poderia rescindir o contrato com o Timão. Então, porque muita gente falando, acho que o Memphis Depay falou isso, é porque ele tem times do exterior que estão interessados nele. Por exemplo, o Besiktas da Turquia está interessado no Memphis Depay, então ele está cravando a sua saída. Se ele está cravando a sua saída ou não, mas com essa atitude, o Memphis Depay perdeu aquela idolatria que ele tinha no Corinthians, e a partir desse momento, a torcida, sabendo de todas as coisas que ele está fazendo, com certeza vai cobrar o Memphis Depay quando ele não jogar bem. Exemplo, ele foi importante para o Corinthians, para tirar o Corinthians de um possível rebaixamento? Foi. Foi importante na conquista do Paulistão? Foi. Mas só que o Memphis Depay foi muito mal quando foi eliminado o Corinthians aí na pré-Libertadores, e quando foi eliminado também na Sul-Americana. Na minha modesta opinião, o Corinthians paga muito para o Memphis Depay por tudo que ele entrega. Acho que entrega muito pouco. É um segundo jogador do Brasil que mais ganha, só perde para Neymar. E não tem entregado tanto assim, tem feito muitos jogos abaixo aí da sua capacidade técnica, e o Corinthians está convivendo com isso. Memphis Depay, ele só veio pro Corinthians porque o Flamengo não quis essas modomias. O Corinthians paga aí 279 mil reais por mês para Memphis morar num hotel aí de luxo. Tá entre os 20 melhores do mundo. Paga cerca de 9 mil reais por dia. Então, tudo que o Memphis pediu, a diretoria do Corinthians deu. Então, a diretoria errou feio. Essa diretoria do Corinthians, desde os anos de 1950 para cá, é um trabalho atrás do outro ruim. Quando um faz um mais ou menos, o próximo que entra faz um péssimo. Então, sai presidente, entra presidente, e o Corinthians continua aí crescendo dívida. Esses caras que estão no Corinthians prestam um desserviço ao Corinthians, infelizmente, mas é uma realidade. Gente, o que vocês acham? Memphis Depay deve sair ou continuar no Corinthians? Se ele sair, será melhor para o Corinthians ou não? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário e deixe também o seu like. Mudando de assunto, vamos falar de Mercadão da Bola. Romarinho, ex-jogador do Corinthians, foi oferecido ao Timão, mas o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, acabou aí vetando essa contratação. Fabinho Soldado, aliás, ele é contra, tendo em vista que Romarinho tem 34 anos e tem muitos problemas físicos. Teve e ainda tem. Então o Fabinho não acha viável o Corinthians repatriar. Olha, o que passou, passou. Foi importante no Corinthians? Foi importante no Corinthians, né? Mas naquela época ele tinha 20 e poucos anos, 23 para 24 anos. Hoje ele está em final de carreira com vários problemas físicos. Eu, sinceramente, isso é uma informação. Agora vamos dar a opinião. Acredito eu que o Corinthians, que o Fabinho Soldado acertou. O Corinthians tem que tirar da cabeça essa mania de repatriar seus ídolos. O que aconteceu no passado, passou, cara. Então vamos pensar para frente, vamos pensar grande. O Corinthians repatriou vários ídolos e não deu em nada. Praticamente ninguém surtiu efeito. O último que está no Corinthians é o Michael, que foi campeão no Corinthians em 2018, né, jogando um Paulistão contra o Palmeiras. Mas o que o Michael fez no Corinthians até hoje? Nada. O Corinthians repatriou vários atletas que não surtiu efeito. Tá certo, Fabinho Soldado, de vetar aí o possível retorno de Romarinho ao Timão. Gente, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho de João Pedro Tchoca. Corinthians negocia aí a sua renovação contratual até 2029. O zagueiro João Pedro Tchoca, né, foi criado aí no Corinthians, né, revelação do Timão, né? O Corinthians, para mim, tá certo em renovar com o jogador. Ele acabou aí, infelizmente, falhando em algumas partidas, mas é muito jovem. Para mim, tá sendo até injustiçado no Corinthians, porque falhou e nunca mais teve oportunidade. É um zagueiro que já tem outros times interessados no atleta. Então, o Corinthians tá faltando detalhes para renovar com esse zagueiro que tem talento, tem capacidade, acabou falhando, mas
acontece com qualquer jogador, mas tem técnica e vai nos ajudar muito. E para fechar o vídeo, o Corinthians retorna daqui a pouco todo o seu elenco para fazer aí a preparação. O Corinthians tem em torno de 15 dias para se preparar e enfrentar aí o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena pela 13ª rodada do Brasileirão. A Neoquímica Arena estará pulsando com mais de 40 mil torcedores. O Corinthians ficou praticamente um mês sem jogar e retorna aí dia 13 de julho contra o Red Bull Bragantino. Na sequência, o Corinthians vem aí também, ele vem a disputar a Copa do Brasil. E um encontro inédito, né, com o Palmeiras pelas oitavas de finais. Quem passar leva 4.700.000 de premiação e chega até as quartas de finais da Copa do Brasil. O primeiro jogo será dia 30 de julho na Neoquímica Arena e o segundo jogo de volta será dia 6 de agosto no Allianz Parque. Palmeiras que está disputando o Mundial, é um time qualificado, é um time ajustado, é um time com investimento milionário, com um grande treinador, um trabalho feito sólido de quase 5 anos. Então o Corinthians, se quiser passar pelo Palmeiras aí e conseguir aí, ganhar esses 4.700.000 e chegar às quartas de final da Copa do Brasil, tem que fazer um jogo muito próximo da perfeição. Jogo esse que o Corinthians não fez até hoje na temporada 2025, porque o Palmeiras é muito qualificado, e o Palmeiras é muito ajustado, né? E tem aí um elenco que tecnicamente, né, taticamente é melhor para o Corinthians, porque Dorival Júnior até hoje não conseguiu criar um sistema tático para o Corinthians. Infelizmente, mas Dorival está perdido até o Corinthians. E, geralmente, Dorival é conhecido como um treinador que chega e reajuste a casa rapidinho, dando uma qualidade tática para o time, coisa que o Dorival não conseguiu até hoje. E aí, fiel, o que vocês acham de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo trazendo as novidades do mercado e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.